Ok, boa noite. Boa noite. Hoje, 13 de agosto de 2020, uma boa noite a todos e uma boa noite ao nosso convidado, pastor Luiz Penido, para o JF Mais Idosos. Nós temos feito essas lives, JF Mais Idosos, no sentido de debater essa temática idoso na cidade de Juiz de Fora, onde nós temos uma população considerável, sendo que nós somos a maior cidade do interior do Brasil em população de idosos, conforme o IBGE. Eu queria poder, essa noite, apresentar o nosso querido e amigo pastor Luiz Penido, que é uma pessoa formada em História, professor de História, teólogo, presidente da Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora, ex-presidente da Convenção Batista Mineira, com experiência também em alguns cursos no exterior. Enfim, uma pessoa que, ao longo da sua carreira, da sua vida, tem dedicado à questão espiritual, de cuidados com o ser humano, mas também a questão social, onde algumas obras sociais já esteve à frente, está à frente também de obras sociais da cidade de Juiz de Fora, junto à Igreja Batista. Enfim, é uma pessoa que com certeza tem muito a contribuir nessa discussão da temática de idosos na cidade, onde nós temos uma população que precisa muito de ter alguém com sensibilidade para poder, de fato, acampar e produzir e promover políticas públicas nessa cidade. Nosso convidado essa noite, é um prazer poder falar com o senhor, poder ouvi-lo, sabendo que o senhor também já está idoso, E é um privilégio para o ser humano ser idoso, porque só não fica idoso quem morre, não é verdade? E eu sei que o senhor também tem na companhia do senhor do dia a dia a mãe do senhor, que fica, se o senhor está postando alguma interação com o dia a dia com ela. Eu queria ouvir um pouquinho do senhor e aquela boa noite. E a boa noite aos internautas que estão entrando agora para poder participar da live também. Boa noite, Cezano. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu, desde que cheguei aqui na cidade de Juiz de Fora, eu tenho atuado com projetos sociais em virtude da carência que a gente percebe na sociedade. E sou de uma família que tem uma longevidade que eu espero fazer parte dela, e vamos poder conversar, então, um pouco a respeito desta melhor idade, não é? A melhor idade daqueles que ultrapassam os 60 anos. Isso. Nós temos um texto aqui para fazer a introdução do nosso bate-papo. Entre os municípios com mais de 500 mil habitantes, Juiz de Fora é o terceiro no Brasil com maior concentração de idosos em sua população, 13,6%, com base no censo de 2010, o ranking dos municípios enviado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que a cidade só fica atrás de duas capitais, Porto Alegre, com 15%, e Rio de Janeiro, 14,9%, que também ultrapassa o índice nacional, que é a média de 10,8%. Dados do último levantamento demográfico dão conta de que existem 70.288 pessoas na terceira idade em Juiz de Fora, mas conforme a estimativa do IBGE, divulgada em 2014, a tendência é que esse número também tenha aumentado, uma vez que a população apresentou crescimento de 6,6%, passando para 550.770 habitantes. Para essa parcela da população, a Prefeitura de Juiz de Fora oferece alguns serviços, sendo que esses serviços são via o CRAS. Eu queria ouvir do senhor, nós sabemos que Juiz de Fora tem alguns serviços que são oferecidos, que são ofertados. Antes de saber a opinião do senhor com relação especificamente aos serviços da cidade, eu queria que o senhor colocasse, já que o senhor tem uma experiência tanto fora da cidade, no sul de Minas, tem uma experiência também, uma vivência, sempre o senhor está em contato com o familiar e a presença do senhor nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo. Eu queria que o senhor relatasse algumas experiências, algumas
oportunidades que o senhor já observou, que fora de Juiz de Fora, que o senhor vê a possibilidade, e como que o senhor faz essa comparação? O que o senhor já viu e o que o senhor vê hoje em Juiz de Fora? Então, Cesano, como você mesmo disse, minha mãe tem hoje 94 anos de idade. Eu sou de uma família oriunda aqui de Mar de Espanha. Eu sou nascido em Mar de Espanha, inclusive, criado na Baixada Fluminense, mas eu sempre lutei com muita dificuldade. Eu quero falar um pouco sobre a minha vida para as pessoas que não me conhecem saberem quem é Aloysio Penido. Meu pai faleceu com 42 anos de idade e eu tinha 13 anos de idade. Minha mãe também com 42 anos, lavadeira de roupa. 6 filhos, o mais novo com 1 ano. Dentre os 6, uma menina. Morávamos numa comunidade, 2 quartos. Um onde meus pais dormiam com minha irmã e o outro quarto onde os 5 irmãos tinham que deitar em 2 camas e eles então dormiam paralelamente juntos, sem nenhum conforto, sem nenhuma comodidade. Meu pai é um alcoólatra e pelo vício do álcool e do cigarro perdeu a vida cedo, mas sempre fui seu admirador, guardo bem a sua memória. Porém, tivemos que lutar com todas as dificuldades. Minha avó, mãe da minha mãe, veio a falecer com 94 anos de idade e a gente sempre conviveu com pessoas muito idosas. E eu pude perceber a dificuldade que essas pessoas têm, não só no âmbito da família, mas pela função que eu assumi aos 34 anos de idade, de ser o responsável por um trabalho educacional, social, de liderança no estado de Minas Gerais. Eu criei em Belo Horizonte um comitê especializado em trabalhar com pessoas em situações de vulnerabilidade, incluindo crianças em situação de abandono, de abuso, adolescentes, pessoas em situação de rua e idosos. Nas minhas andanças pelo mundo, em função da minha ocupação no estado de Minas Gerais, foram muitas. 2, 3 vezes eu viajava ao exterior, principalmente aos Estados Unidos, onde pude fazer parcerias, porque eu percebo isto, que as parcerias, elas são vitais para o sucesso de qualquer organização e de qualquer cidade. Mas visitei países como Suíça, França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, dentre tantos outros países. E em Portugal, eu confesso para você que eu vi um dos melhores serviços prestados aos idosos. Eu até costumo brincar com alguns amigos. Se você quer ter um lugar para você ter de tudo na velhice, é Portugal. Porém, eu entendo que o que é feito em Portugal, e você me perguntou das experiências que tenho nesses contatos internacionais, e até eu não mencionei, mas Israel é um dos países que muito visito. Eu, pelas minhas andanças, pelas minhas leituras, eu vejo que os idosos, em alguns países, são tratados de uma maneira totalmente diferente da que são tratados no Brasil. E em Portugal, os idosos têm direito a tudo. Têm direito a tudo. O idoso, ele é respeitado, ele é visto como alguém que merece ser tratado da melhor maneira possível, tendo todos os direitos à saúde,
a medicamentos. Então, a gente pode, no decorrer da nossa conversa, estar falando sobre isto, porque nós temos uma legislação até boa no Brasil, mas a gente tem que tirar do papel e colocar em prática em benefício das pessoas que lutaram a vida toda e, às vezes, ainda amargam uma velhice. É verdade. Nós quero cumprimentar aqui, já entrou mais pessoas aqui na nossa live, o Zé Anísio Pitico, né, que é um protagonista de um grande trabalho social voltado ao idoso na cidade de Juiz de Fora, o André Medeiros, a Lourdes, e o Pitico tem uma pergunta. Pastor Luísio, na opinião do senhor, o que falta para a pessoa idosa na cidade de Juiz de Fora? Olha, a cidade de Juiz de Fora é uma cidade que, lamentavelmente, está entregue, né? Falta tudo para todos. E a gente, lamentavelmente, aprendeu a se contentar com pouco. Então, o fato do idoso não pagar o ônibus, não é? A gente já acha que, por ele não pagar uma passagem de ônibus, que já é um grande benefício. Mas você sabia que muitos motoristas de ônibus desrespeitam os idosos? Idosos entram nos ônibus e são chamados de chatos. Estou dizendo por testemunho pessoal da minha mãe, que caiu dentro de um ônibus porque o motorista não a esperou se assentar. E ela caiu dentro do ônibus, quebrou uma das partes do seu corpo. Queriam que a gente levasse a juízo, mas nós somos de uma família de pacificadores. Não entramos na justiça. Mas o fato é que não são todos, obviamente, há motoristas corteses, trocadores, gente boa, mas falta respeito para com o idoso. Às vezes o idoso entra no ônibus e é perguntado a ele, não tem o que fazer, vai ficar andando na cidade, porque parece que o idoso é um estorvo, porque ele ocupa... Todo jacaré, né? Ele ocupa lugares no ônibus desnecessariamente. Não, o idoso tem vida ativa. Tem vida. Outra situação, estou falando só de ônibus, hein? O idoso entra e o espaço do idoso já está ocupado por alguém. E, na verdade, tanto os motoristas como trogadores deveriam impedir que isso acontecesse. O idoso, minha mãe com 90 anos, 94, ela não consegue entrar dentro de um carro com facilidade, porque as pernas já não têm mobilidade. Agora, imagine entrar dentro de um ônibus. Muitos ônibus não têm acessibilidade. Não tem acessibilidade. Então, em Juiz de Fora, eu diria que praticamente falta tudo. Mas falta mais. Falta mais. Eu estou falando só da locomoção. Transporte. Só do transporte. Falta respeito, falta sensibilidade, porque você já viu alguma política para se trabalhar a mentalidade do ser humano, do jovem, do adulto que ainda não é idoso, para ele saber compreender o que é um idoso? Tem que ter uma política pública de ensinamento às pessoas de que o idoso tem que ser respeitado, tratado de uma maneira diferente. Ele não tem mais a mesma força, não tem a mesma mobilidade. E todos nós ficaremos idosos. Se a gente não fizer isso, amanhã seremos nós que vamos sofrer esses males. Então, falta conforto, falta espaço adequado. Você tem 2, 4 lugares para o idoso. Você mesmo acabou de dizer, Juiz de Fora está entre as 3 cidades com maior número de idosos, e muita gente não sabe por que tem tantas farmácias em Juiz de Fora. Exatamente porque o número de idosos em Juiz de Fora tem crescido, graças a Deus, assustadoramente, mas a cidade não está preparada para isto. Agora, eu diria mais, um centro
Não há um centro para o idoso passar um dia. Você vê que as mães reclamam muito de creches. Eu tenho uma resposta para as mães. Eu apresentarei um projeto de creche para todas as mães na cidade. Não vai faltar creche. Eu tenho projeto para isso. Eu tenho projeto para idosos. Sabe por quê? Porque eu criei 2 associações em Juiz de Fora, que eu chamo de Projeto Reconstruir para tirar pessoas das drogas. Projeto Restituir para dar apoio a crianças e idosos que estão em situação de desamparo ou de vulnerabilidade. E nós tiramos pessoas que estão em situação de rua. Eu pergunto, qual a política para o idoso que vive nas ruas? Qual a política de acolhimento dos idosos que são maltratados dentro de casa? Porque o índice de maus tratos a idosos dentro de casa, a covardia, infelizmente, ela é terrível. O idoso é desrespeitado até nas filas preferenciais. Os caixas têm que ser treinados, caixas de comércio, seja de supermercado, pequenos comércios, têm que ser treinados para respeitar e tratar. O idoso não tem mais força para reivindicar o seu direito. Mas as pessoas têm que ser treinadas, e isso vem com um grande plano de marketing que não existe na cidade. Então, a legislação, não é? O Estatuto do Idoso, tem muita coisa lá favorável. Mas o que é colocado em prática? Da mesma forma que as mães precisam de uma creche, eu pergunto, a família que não pode cuidar do idoso, mas que quer ter o idoso dentro de casa quando chegar do trabalho, o que é que nós temos? Eu tenho propostas nesse sentido, Cesano, para a gente ter um centro para o idoso estar durante o dia, como nós precisamos ter um local para as crianças estarem e as mães trabalharem. Não estou falando apenas de centro de permanência, não. Nós até que temos centro de permanência. Eu estou falando sobre centros durante o dia para o idoso. Então, estas são algumas das ações que eu tenho para responder às necessidades dos idosos. Entendi. Então, o senhor colocou algumas questões interessantes. Uma delas, vamos por parte, né? Uma delas, vamos por parte. Tem 2 perguntas aqui que eu vou fazer em breve. Uma é a questão do transporte. Na verdade, essa concepção que idoso anda de graça, isso é mentira. Porque existe isso é mentira. Existe uma expectativa, né? Uma projeção do número de usuários idosos mês, e isso é projetado na planilha de custo e transferido esse custo para quem paga. Então, essa conversa, isso é uma conversa que a gente sabe que a ideia é essa, né? Não está de graça, não. Mas talvez nem os motoristas saibam, e principalmente os cidadãos comuns. A falta de humanização do trabalho, no sentido de conscientização, da importância daquela pessoa que ali está, é muito grande. Apesar que a gente sabe que existe como chama? O 5S, o pessoal do SESC-Senat, que faz um trabalho de preparação, de conscientização do profissional, mas às vezes isso também depende muito da pessoa. E no momento de Juiz de Fora, a questão do transporte está caótico. Nós sabemos que o profissional do transporte está sendo muito maltratado, recebendo com atraso, cortando benefício, que é conquista. Ninguém anda de graça no transporte coletivo, ou o transporte coletivo ele é muito bem remunerado. Primeiro que a passagem é cara e a grande maioria que anda de transporte anda no cartão que é pago antecipadamente. Então esse dinheiro vai para o mercado financeiro e é rentabilizado. Então, ou seja, a gente sabe que existe um monte de questões aí que envolve essa licitação, que é um outro tema, que quem é candidato a prefeito e o que ganhar vai ter que botar a mão nessa ferida, porque senão vai acabar tudo, não vai ter transporte. Tem que quebrar o monopólio. Liberar a charrete de novo. Senão vai ter que liberar a charrete de novo. Senão vai ter que liberar a charrete lá.
entendeu? Porque o negócio vai ficar sério em Juiz de Fora. Mas falando disso, o transporte coletivo é um dos problemas, né? A mãe do senhor teve um problema de queda. Eu conheço várias pessoas que tiveram problema de queda dentro de ônibus. Sim. Queda é um risco de óbito maior do que problema cardíaco. Não sei se o senhor sabe disso do idoso. Sim. E morre mais idosos com queda do que problema cardíaco. E uma outra questão, a queda não precisa ir ao chão. Qualquer tropeção é considerado queda e pode gerar lesões perigosíssimas para a saúde do idoso. Outra questão, transporte coletivo. O ônibus de piso rebaixado é fabricado no Brasil para exportar para o México, para o mundo inteiro. No Brasil, monta-se ônibus em cima de chassi de caminhão. Por isso que nós temos essa dificuldade de acesso ao veículo, né? Que não só beneficia o idoso, beneficia a grávida, o obeso, pessoa com baixa mobilidade, enfim, beneficia a população de modo geral. A partida dos ônibus ser elétrica, ao invés de ser mecânica, igual é, joga todo mundo para o alto. Então, assim, existe uma série de questões que precisam ser tratadas de uma forma mais incisiva, no sentido de melhorar a qualidade de vida. Outra questão que o senhor coloca, interessante, que eu queria ouvir um pouco mais, é sobre essa questão seguinte. Com a pandemia, nós sabemos que muitas famílias descobriram que existe idosos dentro de casa, né? Depois da pandemia, se for para dentro de casa, perceberam que existe uma pessoa idosa ali que requer um cuidado. Mas muitos, nesse momento, não estão tendo a atenção da família por um motivo ou outro não ter família, né, grupo social. E com isso, alguns estão se envolvendo até mesmo com bebida, com droga, estão indo morar na rua. Aumentou muito o número de morador de rua, terceira idade, em situações de rua, terceira idade, em Juiz de Fora, do meio do ano passado para cá, né? Eu sei de uma denúncia que eu já até levei em conhecimento do poder público, e que tinha um ônibus, né, que chegou a deixar pessoas idosas de madrugada na Praia da Estação, um ônibus branco, que com certeza veio de alguma cidade vizinha por aí, ou do estado do Rio, como fazia antigamente, deixando pessoas ali na Praia da Estação. Eles param e mandam o pessoal descer. Enfim, a gente vive diversas situações de Juiz de Fora, por ser polo, por ser uma cidade de referência. Muitos que aqui não estão acham que isso aqui é um paraíso, né? E a pessoa está lá fora, quer vir para cá na busca do melhor de vida. Só que nós sabemos dessas limitações da cidade. O serviço hoje que nós temos é um serviço voltado para o pró-idoso, né? Como o senhor colocou, hoje nós temos no município o pró-idoso, que funciona no Espírito Santo. Há uns anos atrás funcionava em alguns núcleos, né, descentralizados na cidade, que com o tempo acabou. Como o senhor vê essa questão do idoso ele ser assistido só no centro da cidade? E como o senhor vê essa questão de levar, de ter esse trabalho junto às comunidades da cidade, no sentido de favorecer a frequência, né, a oportunidade de frequência, e até mesmo, muitas das vezes, tendo que fazer o uso desse transporte que já está tão precário. Como que o senhor vê essa questão de levar ao idoso esse serviço, e como que seria, na visão do senhor, a melhor forma de chegar até ele um trabalho de inclusão, de oportunidade? Muitas pessoas desconhecem o trabalho feito pelos cristãos de uma forma geral. Eu falo mais daquilo que eu conheço, que é o meio evangélico. Nesse período de pandemia, por exemplo, nós estamos ampliando um trabalho que a gente já faz, que é o de ir à casa dos idosos com uma canção, com uma palavra, levando uma lembrancinha para eles. E isto nós estamos fazendo, a sociedade desconhece, mas nós estamos fazendo isso, levando ao idoso. Nós temos nas nossas igrejas algo que na Igreja Católica chama de comunhão. Nós levamos na casa dos idosos, para eles se sentirem participantes, mesmo não saindo de casa. O que a gente precisa, Cezano, é de uma política de atendimento ao idoso, disponibilizando centros onde eles possam interagir. Nós fazemos isso em nossas igrejas.
nós temos reuniões, palestras para aqueles que podem se locomover. E nós fazemos mais, nós mandamos buscar nos nossos veículos, os voluntários vão buscar os idosos em casa. Agora você imagine uma política de Estado em que a gente tivesse esse interesse, tirando os ônibus, né? Os ônibus é para quem? Minha mãe ainda pega ônibus ainda, vai no centro da cidade e tudo mais. Mas corre muito risco, porque o idoso atravessa uma rua e não tem mais aquela mesma atenção, já não ouve direito e tal. Então, os acidentes se tornam muito frequentes. Precisaria se ter, sim, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, a gente precisaria de ter um serviço a prestar por equipes. E a gente tem assistência para animais, as pessoas vão à casa buscar os animais, o que é correto fazer. A gente tem assistência para pessoas que estão em situação de dependência química. A gente precisa ter uma assistência para prestar os cuidados necessários, fortalecimento dos vínculos, para trazer ao idoso essa ideia de que ele tem ainda uma autonomia e tem inclusão social. Sabe o que o idoso às vezes pensa? Eu não tomo mais conta da minha vida, eu não tomo mais decisão, todo mundo toma decisão por mim. Quer autonomia? Olha, não tem autonomia, perdeu a autonomia. Mas é preciso que haja ações de acolhimento. E isso, Cesano, não vou dizer todas não, mas a minha igreja faz com eficiência. Essas pessoas precisam ser ouvidas. Mas para isso tem que levar informações à sociedade de uma forma geral, orientações. É preciso criar espaço para atender esses idosos. E os idosos que não podem se locomover têm que ser levados a eles, à casa deles. Entendi. É claro que nós estamos num período de epidemia, não é? E a gente não pode ter esse contato. Sabe como é que a gente faz? Os jovens, a gente pede os jovens para ir às casas dos idosos, eles chegam na janela. E eles fazem todo esse trabalho de louvor, de palavra, à distância, mas não deixam de fazer. Os idosos precisam ser atendidos, porque eles têm as suas limitações, mas ainda são seres úteis à sociedade, úteis à família. E a cidade precisa criar isto, e é um dos compromissos que eu tenho, porque eu já trabalho com idosos. Eu tenho a Márcia. A Márcia é uma assistente social que trabalha comigo, faz um trabalho maravilhoso, voluntário, viu? Porque nós temos pessoas que querem servir voluntariamente. E a gente quer levar isso para as famílias, porque as famílias têm suas ocupações, os filhos, às vezes, têm as suas profissões, não pode dar atenção, mas a gente tem que criar essa possibilidade, tem que dispor desse atendimento de tempo integral aos domicílios. E eu tenho muito mais a dizer, mas não quero aqui centralizar a palavra, né? Não, vamos trocando ideia. Tem questões muito pontuais nessa questão do idoso na cidade de Juiz de Fora, né? Segundo o Conselho Regional de Medicina, Juiz de Fora tem 12 geriatras, sendo que desses 12, 2 geriatras estão na rede pública, atende no Departamento de Saúde do Idoso e está próximo de aposentar. O nosso amigo Pitico, o Zé Anísio, ele fez uma pergunta, acho que o senhor acabou de responder, como que o senhor vê a posição dos religiosos poder ajudar a melhorar a condição de vida de alguns idosos? Você acabou de falar agora isso aí, essa questão dessa interação, né? A igreja... O problema é que os governantes... Na verdade, ia até o idoso, né? Os governantes, eles não conhecem o papel
Eles desconhecem o trabalho que as igrejas fazem. É evidente que eu não estou me colocando na condição de líder religioso, eu estou me colocando na condição de gestor. Sou pós-graduado em gestão estratégica de empresa, como você disse, sou professor com licenciatura plena em letras. E tenho livros escritos, inclusive de autoajuda, principalmente quanto à parte financeira, né? Porque os idosos também chega um momento que eles são enganados por pessoas que querem aproveitar. Só um exemplo que aconteceu agora nos últimos dias. Ligaram para minha mãe, hein? Dizendo que eu tinha sido sequestrado. Olha bem, colocou minha mãe em pânico para que ela desse senhas bancárias. O idoso não tem mais a mesma lucidez. Verdade. Agora, os governantes, eles desconhecem o que as igrejas fazem. Eles precisavam chamar os líderes para serem parceiros. E é com base nessas parcerias que eu vou garantir aos idosos o apoio que, lamentavelmente, hoje eles não têm. Tanto o apoio para centros de convivência, porque eu, como um líder evangélico, eu vou exigir uma contribuição das igrejas. E essa contribuição qual vai ser? Cada igreja vai ser um centro de atendimento a idosos. Cada igreja vai ser uma creche. Isso é promessa minha que eu vou cumprir. Mas só como líder evangélico é que eu posso garantir que uma promessa como esta será cumprida pelo relacionamento que eu tenho com a liderança evangélica e não evangélica. Sou próximo ao Dom Gil, Padre Pierre, Padre Nelson, Padre Renato, Padre Carlos e outros líderes de segmentos não evangélicos, com os quais tenho conversado, dizendo que vamos dar creche para todas as mães e vamos dar resposta para os idosos. Mas não é só isto, não. Além, nós temos mais a fazer, incentivar a formação de cuidadores de idosos. Você falou aí o número de geriatras. Olha, pela constatação, nós temos em torno da população de Juiz de Fora. 8 mil. Quase 200 mil, né? Pois é, então... Idosos de Juiz de Fora dá 100 mil. Então você veja o seguinte, entre 70 a 100 mil, né? Idosos em Juiz de Fora. Então você vê, não há nem médico especialista para atendê-los. Não tem cuidadores suficientes porque não há incentivo para esse grande número de idosos. Você tem que ter uma política de incentivar a formação de cuidadores de idosos. Porque nós vemos, às vezes, pessoas desqualificadas cuidando de idosos, às vezes maltratam e tudo mais, a gente vê esses vídeos aí, não é? O idoso precisa ter uma atenção especial, não só os idosos. Você falou aí há pouco dos motoristas de ônibus, trocadores, que os empresários não estão honrando com eles. Eu tenho lutado ao lado dessa classe aí, estão querendo cortar tique, refeição, que eles têm direito, estão querendo cortar benefícios. A gente tem que quebrar o monopólio. A gente tem que quebrar o monopólio. A hora que a gente quebrar o monopólio, Cezano, olha aqui, nós vamos ter transporte de qualidade, nós vamos ter ciclovias, nós vamos ter transporte sobre os trilhos, inclusive no centro da cidade, movidos a motores. Nós vamos ter mototáxi, porque as pessoas dizem... moto é perigoso. É perigoso para quem não está acostumado, mas a juventude de hoje toda está acostumada com moto. Nós vamos liberar para o funcionamento de vans. Nós vamos ter um ferro-anel. Sabe o que é o ferro-anel? Existe o rodoanel para ônibus. Eu vou trabalhar para termos um ferro-anel porque... através de trilhos, você leva as pessoas para os bairros,
até para outras cidades. Mas isso não é o nosso tema agora. A hora que você quiser falar vamos falar de sobre transporte, mobilidade urbana, aí a gente fala desse assunto. Mas para os idosos, você me perguntou, e nos bairros? Nos bairros você tem que levar alegria, você tem que levar atenção, você tem que levar medicamentos. Você sabia que tem idosos que a filha vive só, cria os filhos, precisa de trabalhar, não tem com quem deixar os filhos e nem o idoso da casa. O município tem a obrigação de cuidar deles. E para isso é preciso que haja política. O idoso não pode ficar sozinho. Você sabia que é crime, né, Cesano? O idoso ficar crime. só? Aí eu pergunto. Isso é crime. Mas e o idoso que é pai ou mãe do filho que se separou, da filha que se separou, que tem que trabalhar para garantir o sustento da casa? O que fazer? O município tem que prover recursos para que esses idosos sejam assistidos. Promover campanhas públicas no sentido da comunidade se sensibilizar no que diz respeito ao idoso. E assistência, um vizinho pode muito bem ajudar o idoso que está ao seu lado, mas isso é preciso que haja uma campanha. É verdade. A questão da educação, ela é muito fundamental para a sociedade, né? Não existe uma melhoria de qualidade de vida se não houver educação, né, que vai proporcionar conhecimento, que vai proporcionar oportunidades, melhoria na produção, enfim. A educação, ela é um instrumento que promove a sociedade, né? Nós sabemos muitas das vezes que essa educação ela é relegada. Nós temos um índice ainda muito alto de idosos analfabetos, mas só que nós já ultrapassamos essa barreira e somos hoje uma sociedade digital. Isso. Onde nós ainda moramos numa região que é maravilhosa. Nós moramos na melhor região da América do Sul, que é a região sudeste brasileira, né? Onde nós temos acesso à tecnologia, à produção, a um monte de coisa. Então, infelizmente, não é a mesma realidade no norte, nordeste brasileiro, no centro-oeste, em algumas regiões até mesmo do sul do Brasil, onde ainda a precarização de sinais e tal ainda é muito grande. Mas falando de Juiz de Fora, nós temos uma região muito grande que por muitos anos vem sido esquecida, que é a Zona Norte. E nós sabemos que na Zona Norte existe algumas questões muito particulares da Zona Norte que eu vejo, que é o seguinte: a Zona Norte ela foi formada basicamente por operários, né? E hoje, muitos que lá estão aposentados perderam seu poder de ganho. Aposentando automaticamente reduz o ganho e com isso dificulta, né, a sobrevivência. Muitas vezes ele tem que voltar ao mercado de trabalho e a maioria das vezes é mão de obra desqualificada, não aproveita a expertise que aquela pessoa adquiriu durante os anos e ela volta ao mercado de trabalho para ser empacotador, vigia, faxineiro. Muitas das vezes não aproveita isso. E nós sabemos que existe essa mentalidade em alguns locais, no Brasil, já em São Paulo tem, e em alguns lugares no mundo, aproveitando a capacidade produtiva da pessoa idosa para poder inseri-la no mercado de trabalho, mas dentro daquilo que ela tem, a expertise, no sentido de ajudar a formar bons profissionais naquela área. Automaticamente, isso é especialista em gestão, você sabe que dificuldades ou situações que já foram vividas e vivenciadas, automaticamente serão superadas em virtude das soluções que foram alcançadas ali com o passar do tempo. Como que o senhor vê aproveitar essa mão de obra, né, que hoje é mal utilizada e necessita de voltar ao mercado de trabalho por várias questões em nossa cidade? Como que o senhor vê o poder público podendo promover essa inclusão da empregabilidade da terceira idade? Infelizmente, o idoso ele é discriminado
e, lamentavelmente, a publicidade toda gira em torno da juventude, não é? A gente percebe isso. Porém, não é o que acontece no exterior. Você vai aos Estados Unidos, onde eu costumo ir com frequência, a prioridade é dada a idosos e a deficientes para atuarem ali quando as pessoas estão fazendo compra, eles estão orientando, eles estão ensacando. A prioridade é dada aos idosos, inclusive nos caixas eletrônicos, eles são bem treinados para isso. A nossa cidade, o nosso país, lamentavelmente, durante anos, perdeu muito tempo, ficou para trás, mas eu entendo que ainda pode se recuperar. A Zona Norte, que você fez referência, eu estive lá visitando toda a região ali da Zona Norte, como eu faço com frequência, porque tenho muitas pessoas próximas. As pessoas estão clamando ainda, Cesano, pelo asfaltamento de uma rua. As pessoas estão levantando questões de esgoto a céu aberto, sem encanamento. Não, isso aí é... Eu visitei ontem, ali no bairro Agulha, que muita gente nem sabe que existe, né? Em Santa Cruz, com vereadores, vários vereadores, porque a Zona Norte é tida como um lugar de busca de voto pelos vereadores. Prometem e não cumprem. Você pega ali no bairro Fábrica, um cheiro horroroso, cheiro não, um odor, né? Horroroso. Creio que é por fermentação. Você já pensou o idoso inalando aquilo dia e noite? Passa ali no bairro Fábrica. Vai em Santa Cruz. Como que o idoso anda por calçadas arrebentadas? Eles precisam pegar um sol, fazer uma caminhada, sujeitos a cair. Se o idoso quebra um osso do corpo, você sabe que, você mesmo já disse aqui, leva à morte. E a Zona Norte, que é uma cidade, está abandonada, com tantos vereadores, né? Mas eu falo que nós temos duas cidades. São cidades, Zona Norte, Cidade Alta. Agora eu te pergunto o seguinte: nós temos duas cidades. Nós temos Juiz de Fora e Zona Norte. Eu costumo falar isso. Sim, Zona Norte é uma cidade esquecida, de busca de voto, como no Brasil, o Nordeste ficou esquecido por muito tempo para servir de discurso em épocas de eleição. Agora, como eu tenho muitas pessoas na Zona Norte, que eu visito, eu conheço os problemas da Zona Norte. E olha, eu vou dizer, lá no bairro Esperança 1, Esperança 2, você sabe o que o morador me pediu? Eu quero que o senhor mude o ponto de ônibus aqui, porque o ponto de ônibus é numa curva e tem ameaçado a vida das pessoas, e acidente acontece aqui com frequência. Ô, Cesano, isso é o mínimo. Tem coisas que são descabidas, né? Isso é o mínimo, isso é o mínimo. Não tem acessibilidade para os idosos, para os deficientes. Então, a Zona Norte não é um item. Não é um item, não é um item. Há lugares esquecidos. Há lugares dominados pelo tráfico e os idosos amedrontados dentro de casa. Lamentavelmente, sim. Isso. Falando dessa vertente, né, da Zona Norte, a gente sabe de questão da violência doméstica, a gente tem essas questões todas de acessibilidade, mobilidade, mas o que eu queria falar de uma questão que eu tenho colocado, que é com relação à atenção à saúde do idoso, principalmente na Zona Norte, e voltando ao seguinte: a grande parcela da zona rural de Juiz de Fora hoje encontra-se na Zona Norte. Os nossos distritos e tal, a maior parte está na Zona Norte, né?
exceto Caeté, Sarandira, o restante é tudo daquele lá de lá. Então, nós sabemos o seguinte, que a atenção à Zona Norte, a zona rural principalmente, ela é muito deficitária, principalmente na questão da saúde. Ontem na live teve uma pessoa que colocou o seguinte, que médico visita a zona rural uma vez por semana, que vai um médico até as unidades básicas na zona rural. A pessoa escreveu na live aqui isso. E nós sabemos o seguinte, se a pessoa lá na zona rural, ela precisa, né, e a concentração de idosos na zona rural, ela é intensa. Geralmente a pessoa nasce, cresce, fica por ali, ou ela fica no perímetro urbano, quando envelhece ou aposenta, ela tende a ir para um local mais sossegado, ou muitas das vezes para a casa que ela deixou, né, quando criança, ou herança, alguma coisa assim. Nós sabemos que o Juiz de Fora precisa de ter essa articulação no serviço seguinte, de levar serviço. O serviço da saúde, ele tem que ser mais amplo e melhor redimensionado no que tange a atenção ao idoso do Juiz de Fora. Eu queria saber do senhor, como que o senhor vê um idoso que precisa de ser atendido com fisioterapia na zona rural, onde esse veículo porta a porta das trans, né, que existe há anos, de fora, só funciona no perímetro urbano, não vai à zona rural, para atender nem idoso, nem deficiente, nem ninguém. O transporte coletivo, ele nós já falamos que ele é precário, na zona rural nem se fala, e tem custo, muitas das vezes, se não tem o custo para o idoso, tem um custo para o acompanhante, e o acompanhante, muitas das vezes, a distância e o tempo que ele vai levar para um tratamento fisioterápico, um trem qualquer, ele é grande. Como que o senhor vê o poder público podendo fazer esse serviço, atendendo essas pessoas? Porque eu acho intriga a minha pessoa, né? De fora. Porque é o seguinte, nós sabemos que tem vários métodos para poder levar serviço à comunidade, né? Mas só que comunidade rural parece que só existe época de eleição também, entendeu? E em outras regiões que são mais difíceis ou mais com concentração de pessoas mais pobres, com mais vulnerabilidade, elas dificilmente, muitas das vezes, não são atendidas a contento. Como que o senhor vê uma ação política para poder atender essas comunidades que existem, são moradores da cidade, mas estão fora do olhar urbano da cidade? Como que o senhor vê uma ação política de um gestor público para atender essas demandas? Olha, eu tenho várias propostas de mudança radical em muitas áreas, e eu não falo como teórico, porque eu ouvi outros aqui dando entrevista falando de teoria. Eu falo de prática. Só em Juiz de Fora, 15 anos trabalhando com idosos, crianças em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, dependentes químicos. Então eu falo do que faço. E eu falo também como conhecedor do assunto. E nós vamos criar alternativas, porque eu fui agora a Valadares, passando por outros lugares, como Igrejinha, você acabou de dizer. Tudo converge para o centro. Os bairros centro, até populosos o centro, Rua Alft, né? Esquecidos. Hein? O centro Rua Alft, porque na Zona Norte não tem nem atenção. A Zona Norte não tem nem um posto de atendimento da prefeitura. Tu tem que vir no centro mesmo. Não tem posto de atendimento. O que você precisa fazer? O que eu fiz e trouxe a Juiz de Fora. O que eu fiz e trouxe a Juiz de Fora. Ônibus todo equipado. Tratamento médico e dentário. A parceria com médicos e dentistas que estão... Eu levei isso. Tirando do seu tempo, parte do seu tempo, para levar o atendimento aonde as pessoas estão. Então, nós vamos fazer isto. Nós vamos ter ônibus todo equipado para fisioterapia,
para todo tipo de tratamento, seja psicológico, porque o idoso precisa, e isso vai atingir a população de uma forma geral. Isso é promessa que vai ser cumprida porque nós já temos feito. Vou dar um exemplo para você. Brumadinho teve aquela calamidade lá. Os bombeiros não tinham como lavar a roupa deles. Nós criamos lavanderias. Fizemos um convênio, inclusive envolvendo Estados Unidos, Israel, através de Augusto Cury, com quem eu privo uma amizade. Nós criamos lavanderia para lavar a roupa dos bombeiros, e os bombeiros sabem disso. Nós vamos trazer para cá esse tipo de lavanderia ambulante, porque tem lugares que não tem água para lavar roupa ainda. Na grande Juiz de Fora, há pessoas infectando outras, porque elas não têm isso. Nós vamos ter lavanderias ambulantes, nós vamos ter serviço médico ambulante, nós não vamos ter centralizado na UPA tal ou tal. Nós vamos levar, marcando horário em cada lugar. Cezano, eu faço isso porque eu trabalho com projetos sociais. Quem quiser conhecer do trabalho que eu já fiz, estou falando em Juiz de Fora há 15 anos, mas em Belo Horizonte eu fiz durante mais 15 anos. E no estado de Minas Gerais, visitando desde o Vale de Jequitinhonha, ao norte de Minas, ao extremo do Triângulo Mineiro, passando pelo nordeste de Minas, passando pelo norte, e eu conheço a realidade do estado e conheço as carências dos bairros de Juiz de Fora que estão esquecidos. Então, nós vamos levar saúde. Eu tenho conversado com os médicos, eu tenho uma proposta totalmente diferenciada. Nós vamos tirar esse desequilíbrio do pobre que fica na fila, aguarda 1 mês, 3 meses para ser atendido, e o que paga plano saúde e é atendido imediatamente. Mas essas propostas, elas virão no plano de governo detalhadamente, e sobre elas eu não posso tecer aqui comentários, mas quem está nos acompanhando, eu posso garantir que vou ter propostas revolucionárias no que diz respeito ao transporte, à saúde, à segurança, e nós vamos revolucionar o sistema de comunicação com o cidadão, porque cada pessoa que estiver caminhando comigo, trabalhando ao meu lado, eu estando lá, vai receber uma nota pelo atendimento dado ao cidadão. O cidadão será respeitado. E aí nós vamos ver as carências e vamos atingir os focos de carência. E hoje, lamentavelmente, as carências são imensas na nossa cidade de Juiz de Fora, que, lamentavelmente, está numa situação muito difícil. Parece que não, mas tem 53 minutos já de bate-papo. Falei contigo 50, você fez aquela hora, assim, demora, mas já estão indo já para 54 minutos. É o seguinte, nós sabemos que o Juiz de Fora tem essa população grande, né, de idosos. Sabemos que é uma cidade onde não tem instituição pública de atendimento ao idoso. O que nós temos hoje são parceria da Prefeitura com o asilo, com o abrigo Santa Helena, são 120 vagas públicas, e que o valor repassado é menor do que o necessário para cobrir a necessidade, né, de serviço, ainda às vezes repassa com atraso. O Estado de Minas Gerais, como sempre, omisso nas suas ações junto aos municípios, né, infelizmente. E o governo federal também, o que repassa bem menos per capita do que poderia, no sentido de contribuir com as ILPIs, né, os antigos asilos. Como o senhor vê a importância, né, da instituição da ILPI, né, instituição de longa permanência hoje, para uma cidade onde tem uma população de idosos muito grande, existe uma fila de espera e o poder público precisa intervir no sentido de aprimorar e dar qualidade de vida a esses idosos que aguardam atendimento. Qual a alternativa que o senhor vê para poder oferecer à cidade
essa melhoria desse atendimento que é necessário? Eu digo para você o seguinte, a resposta é simples. Acabar com a corrupção. Meu compromisso, e eu quero que você faça essa pergunta a quem vier aqui, porque eu vou dizer algo para você aqui que eu quero desafiar os demais. Eu quero que Deus tire a minha vida, se eu me apropriar de recursos públicos. Se houver corrupção de minha parte, porque dinheiro tem, recursos tem, mas falta gestão. E o que acontece? Se você fechar algumas torneirinhas, porque tem muitas torneirinhas, e querem manter, estão fazendo de tudo, estão investindo muito dinheiro para assumir uma prefeitura, eu pergunto a você, por que estão brigando tanto, estão gastando tanto para assumir uma prefeitura? Eu decidi, não aceito dinheiro público, não aceito verba de campanha. Eu vou fazer sem dinheiro público, não aceito. Isso é uma excrescência. Uma população morrendo e você sabe que os idosos estão sendo os mais vitimados com essa pandemia e, no entanto, estão desviando dinheiro com várias justificativas. Quando fechar algumas torneiras, vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro para a saúde, para levar saúde. Esse é o meu compromisso, sabe o quê? A minha tese é a seguinte, o ser humano em primeiro lugar, eu não quero saber se é religioso, se não é religioso, se é ateu, se não é ateu, se é de centro, de esquerda, de direita. Eu quero olhar o ser humano em primeiro lugar. A criança vitimada, a criança abandonada, a criança abusada, as mulheres maltratadas, os funcionários que lamentavelmente têm sido esquecidos, perdendo seus empregos, os proprietários que estão vendo o comércio sem perspectiva e os idosos que não recebem o cuidado devido do município, receberão porque eles vão poder reivindicar e nós vamos atender, porque vamos buscar recurso. Não há recurso mais do governo para isso, nem estadual nem federal. Teremos que ter um governante, e por isso eu estou me apresentando, pela condição que tenho de buscar parcerias no exterior. Cezano, eu quero dar uma informação que nem você tem. Eu recebi uma certificação no Senado americano pelos relevantes serviços prestados, porque eu fiz uma gestão em parceria. E quando você faz parceria, você atende as pessoas necessitadas. Então, nós não vamos, de maneira alguma, rejeitar verbas que vêm para o município, porque veio através do político tal, que é de oposição. Não, nós vamos buscar. Se o político teve voto em Juiz de Fora, ele veio de Belo Horizonte, ele veio buscar voto aqui para se eleger, ele terá que trazer a sua contribuição lícita, mas ele terá que trazer para Juiz de Fora e aí haverá recurso para a gente responder a essas necessidades que você tão bem colocou, porque legislação nós temos, mas nós precisamos de atitude, está faltando atitude. E olha, o meu lema é esse, o ser humano em primeiro lugar. E você, ser humano, você vai ser atendido nas suas múltiplas necessidades. Entendi. Meu querido, nós já estamos caminhando para 1 hora de bate-papo, entendeu? E nós vamos ter que ir para nossas considerações finais, respeitando os tempos que nós tem determinado, para poder ser justo e, ao mesmo tempo, permitir que as pessoas possam contribuir e participar. Nós temos aqui a presença da Anésia, grande parceira no movimento em defesa do direito da pessoa idosa, a Fabielle também, o Aldo, meu irmão lá de Belo Horizonte, um abração aí para ele, para a família, a Lourdes, que tem aqui elogiado tanto a sua fala quanto as minhas perguntas, o Pitico, que outras pessoas já entraram, saíram, vai passando aqui. Eu queria, antes de finalizar, e pedir as considerações finais,
que depois o senhor fosse à minha página de Facebook e respondesse algumas perguntas que lá estão, que o pessoal fez. Como que o senhor, para finalizar, nas considerações finais, eu queria que o senhor me respondesse também o seguinte: o senhor passando pelo crivo da convenção do PTC, indo à disputa do pleito, né? Tendo êxito, se tornando prefeito de Juiz de Fora, qual a cidade que o senhor espera receber e espera deixar para Juiz de Fora? E as considerações finais do senhor, por favor. Cezano, muito obrigado pelo convite. Todos que estão assistindo e que assistirão essa live, meus cumprimentos. E eu quero dizer para vocês que este é um momento muito difícil. Eu, inclusive, não entendo porque tantos estão querendo concorrer à prefeitura sem ter respostas para os dilemas. Uma prefeitura que não terá recursos, hoje falta recursos até para o funcionalismo, porque o orçamento está todo comprometido, então Juiz de Fora não tem recurso. Se passo na convenção, o que praticamente será certo pelo convite que me foi feito, sendo candidato e eleito, eu quero dizer que essa cidade que você tem hoje será uma cidade totalmente diferente. Juiz de Fora se tornará referência. É um compromisso que eu tenho. Procure conhecer a minha história. Eu tenho um livro escrito, Como Sair da Pobreza. Como Sair da Pobreza. Naquele livro eu faço vários depoimentos sobre minha trajetória. Como venci, por onde passei e experimentei sucesso. Então, um gestor, Cezano, não é alguém que se diz gestor. Um gestor tem que ter formação, sim, eu a tenho. Mas um gestor tem que dar prova de que é gestor. E a prova qual é? Você ter uma boa gestão pessoal. E eu dou prova disso. Saí da miséria profunda. E hoje sou uma pessoa bem-sucedida, em todos os aspectos. Um gestor tem uma boa gestão dos filhos. Tenho 3 filhos, todos muito bem-sucedidos. Os 3 estudaram nos Estados Unidos, os 3 têm profissões que garantem o sucesso deles na parte financeira. E um bom gestor, ele dirige bem a sua organização, e eu administrei com sucesso as organizações por onde passei. Então, eu farei de Juiz de Fora uma cidade modelo para o Brasil. Eu farei de Juiz de Fora uma cidade onde o índice de criminalidade vai cair assustadoramente, o tráfico, a dependência química, uma cidade que terá mobilidade, transporte, uma cidade que terá saúde para todos, pelas ideias inovadoras que eu estarei trazendo, uma cidade que terá segurança, nós vamos oferecer isto, uma cidade que será referência. Esta é a minha promessa, e eu sou alguém de fibra, quem me conhece sabe disso. E eu sou um homem que gosta de desafios. Se você perguntar por que você está querendo, então, eu sou movido por desafio. Não tenho ambição de poder e muito menos de dinheiro. Abro mão dos meus recursos para beneficiar outros. Mas eu quero o melhor para Juiz de Fora e ter um compromisso de cumprir o mandato. Não vou ficar trocando de 2 em 2 anos em busca de poder, não. Vou cumprir. Se chegar lá, e se o tempo for de 4 anos, os 4 anos eu cumprirei. Darei o melhor da minha vida pela cidade de Juiz de Fora, pelo cidadão, pela cidadã de Juiz de Fora. Muito obrigado a oportunidade, que Deus a todos abençoe. Nós que agradecemos, né, a oportunidade de poder ouvir, de poder trocar ideia a respeito da pessoa idosa, saber de algumas experiências que o senhor tem, até mesmo, né, ser contemplado fora, no exterior, o reconhecimento pelo esforço, o trabalho. Nossos parabéns, muito obrigado pela oportunidade, e eu convido amanhã, né, nós vamos estar aqui também de novo às 19 horas com a professora Lorene, que é pré-candidata do PSOL.
né, debatendo o JF mais idoso, onde é uma questão de colocar para Juiz de Fora num todo essa questão do idoso pela relevância que nós temos enquanto cidade e a relevância da pessoa humana que é e são os idosos que convivem em nossa cidade. Muito obrigado, uma boa noite, pastor Luiz Penido, pela oportunidade de poder bater esse papo com o senhor. Boa noite, muito obrigado a você e a todos. Valeu. Eu quero agradecer a todos que participaram conosco até agora nessa live e saber que o pastor assumiu o compromisso de responder algumas perguntas que não foram realizadas. Muito obrigado e reforço o convite para amanhã podermos estar aqui mais uma vez às 19 horas debatendo com o professor Lorene, candidato do PSOL, o Juiz de Fora mais idoso. Uma boa noite e até lá.